O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: naqueles dias, depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus, de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer estas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo isto aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos há uma semana da festa de Cristo Rei, portanto, às vésperas do fim do ano litúrgico. E quando o ano litúrgico termina, a liturgia nos traz, sempre do final de cada um dos evangelhos, do ano A, B e C, Mateus, Marcos, Lucas, um texto escatológico, um texto sobre escatologia, ou seja, a doutrina ensinada por nosso Senhor, Jesus Cristo, sobre o fim. A doutrina sobre o fim, a doutrina escatológica, se resume em duas partes: a escatologia pessoal e a escatologia universal. A escatologia pessoal, a morte, é o fim de todos nós, a morte. Depois da morte se segue o juízo pessoal, nós seremos julgados, o julgamento pessoal, e três situações que podem acontecer nesse juízo pessoal. Céu, vamos para o céu. Inferno, somos condenados eternamente. Ou vamos para o céu, mas primeiro passando por uma purificação, purgatório. Essa é a escatologia pessoal. Todos nós iremos passar pelo julgamento, pelo juízo de Deus. Mas há uma escatologia geral, uma escatologia universal. Ou seja, o fim dos tempos. Por mais digno que seja esse mundo, e Deus o fez bom, esse mundo, o universo, passará por um fim, por uma transformação. Aliás, eu nem precisaria da Bíblia para saber disso, bastava estudar física para saber que isso é real. E as coisas como estão, um dia acabarão. A Bíblia diz isso, e trata esse assunto. Jesus vai nos ensinar que o juízo final começará com a parousia. A parousia é a segunda vinda de Cristo. Da primeira vez ele veio escondido, da segunda vez ele virá em poder e glória, e todos os verão. Por ocasião da segunda vinda de Cristo, a ressurreição de todos. Todos ressuscitarão na carne, neste corpo. Uns para a condenação eterna, outros para viverem já no céu como estão, em glória no seu corpo. Transfigurado, por certo. Esse mundo passará, o céu, a terra, o universo. Tudo isso acabará, será transformado, transfigurado, assim como esse corpo será transformado e transfigurado, o universo inteiro será transfigurado. Haverá um novo céu e uma nova terra. Esse é um resumo da doutrina católica sobre a escatologia. Como é que Jesus trata desse assunto no Evangelho de Marcos? Então, isso é próprio da literatura de Marcos.
Jesus chega em Jerusalém e os apóstolos ficam admirados com a grandeza do templo, do prédio, do edifício que ficava no centro de Jerusalém, a igreja deles, o templo. E Jesus disse: vocês estão admirados com isso? Não ficará pedra sobre pedra. E aí Jesus começa o seu discurso escatológico. Naqueles dias virá uma grande tribulação. Então veja, Jesus está falando do templo. Então aqui tem duas camadas. A primeira, a destruição, uma profecia sobre a destruição do templo. O templo será destruído. E assim como o templo vai acabar, assim também o universo será julgado. Assim tudo que existe passará por uma transformação, por uma destruição. Entenderam isso? Então Jesus utiliza a destruição do templo para falar sobre o juízo final. Então a primeira coisa é uma profecia sobre a destruição do templo. Não se esqueça que o Evangelho de Marcos está sendo escrito por volta do ano 40. O papiro mais antigo que prova que o Evangelho de Marcos é antigo, é o primeiro Evangelho, data de 42, por teste de carbono 14, um papiro encontrado em Qumran, uma caverna na Jordânia, com fragmentos do Evangelho de Marcos. Foi feita a datação em carbono 14 e comprovou-se que o Evangelho de Marcos estava escrito por volta do ano 42, 45. Imagine. O templo de Jerusalém só foi destruído no ano 70. Os romanos passaram a invadir e a deteriorar e a destruir Jerusalém. Desde o período da morte de Cristo já havia essa invasão, essa destruição gradual das estruturas políticas, econômicas de Israel. Mas o templo, propriamente, só será destruído no ano 70. Portanto, quando as pessoas ouviram essa profecia, para elas era um escândalo isso. Como assim o templo, a nossa religião, será destruída? Como assim? É o que Jesus está dizendo. Porque para o judeu, o templo era o modelo do universo. Dizer que o templo seria destruído era a mesma coisa que dizer que o universo seria destruído. Simbolicamente, o piso do templo era o mundo. As colunas e o telhado do templo era o céu. O véu que cobria o santuário, havia um véu, uma toalha gigante que cobria o santuário. Nela estava desenhado o zodíaco, ou seja, os planetas que se acreditavam que eram os únicos que existiam e que estavam em torno da Terra, a mentalidade geocêntrica. Compreende isso? Portanto, destruir o templo é como se o universo inteiro fosse abalado, porque ele era o símbolo do universo. E Jesus disse: é isso mesmo que vai acontecer. E Jesus diz: e esses serão os sinais. Haverá, quando o templo for destruído, guerras e rumores de guerra. As estruturas do universo serão abaladas. E aí é uma linguagem simbólica. Todas as vezes que na Bíblia se vai falar da destruição de uma cidade, de um império, se fala das forças do universo sendo abaladas. Isso é uma linguagem simbólica. Então a lua vai escurecer, o sol perde o brilho, cairão as estrelas do céu, veremos o Filho do Homem vindo na nuvem com poder e glória. Isso era um símbolo. Está em Isaías capítulo 1, Jeremias capítulo 13, Ezequiel capítulo 13, Daniel capítulo 8. Era sempre assim. E foi assim. Impérios caíram. E quando um império cai, quando uma desgraça cai sobre um povo, é o fim do mundo. Não passará esta geração sem que vocês vejam estas coisas acontecerem. Ora, ele estava dizendo isso nos anos 30. Isso aconteceu nos anos 70. Ou seja, não passou uma geração. Quem estava ouvindo Jesus pregar viu o templo sendo destruído. Viu o templo, viu a cidade de Jerusalém queimando. E milhões de pessoas sendo decapitadas em praça pública, sendo assassinadas em praça pública. A fome e a miséria foi tão grande em Jerusalém que Jesus profetizou: quem estiver no campo, fuja para as montanhas. Então, se fosse o fim de tudo do universo, não adiantava fugir para a montanha.
Jesus estava dizendo que onde uma mulher estivesse cultivando, uma seria levada e a outra seria deixada. Lembra disso? Era o símbolo de uma catástrofe que cairia sobre a humanidade. Mas era assim que os antigos pensavam. Todas as vezes que uma civilização, que um povo caía sobre eles a desgraça, era o juízo de Deus em ação. Ora, se Deus não permitisse, não aconteceria. Não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem a permissão de Deus. Então, os antigos tinham essa visão sobrenatural das coisas. Quando a desgraça caía, e se havia a permissão, e há a permissão de Deus, Deus estava julgando aquela nação. Deus estava julgando aquele povo. Não passará essa geração sem que vocês entendam e vejam todas essas coisas. Estejam atentos, vigiem, para que esse dia não pegue vocês, não tome vocês de surpresa. Aprendei da parábola da figueira. Ela está lá, e quando você começa a ver que as folhas dela estão ficando verdes, por esse sinal vocês dizem, o verão está chegando. Quando vocês verem guerras, quando vocês verem maldade, quando vocês verem que o mal está crescendo sobre a face da terra, que o pecado das pessoas está se multiplicando, saibam que o juízo de Deus está para cair sobre a face da terra. Tem sido assim nesses 2000 anos, tem sido assim desde o início da humanidade. Que esse dia não nos pegue de surpresa. Porque para nós, esse dia pode cair agora. Esse dia pode cair nesses dias. Essa geração vai ver o Filho do Homem vindo em nuvens para julgar-nos. Porque o dia em que Deus me chamar para que eu compareça diante dele, será o dia do meu juízo. Será o dia do meu encontro com o Senhor. Ah, Padre Ubirajara, isso é uma ameaça? Não. Isso é um aviso de quem te ama. Isso é um aviso de quem ama e não quer ver você perdendo a sua salvação. Se você consegue interpretar os sinais da natureza, você que é economista, consegue fazer alguma interpretação dos sinais econômicos, você que é químico, aqui deve ter físico, aqui deve ter advogado, deve ter gente aqui de tantas áreas, você tem os sinais, não é verdade? Pela sua ciência, de que coisas vão acontecer. Como é que você não pode entender que a vida é breve, que a vida é passageira, que nós estamos indo embora a cada dia deste mundo e que, portanto, o Senhor vem para nos julgar? Há pessoas que vivem a vida inteira pensando que nunca terão que comparecer diante de Deus, achando que terão todo o tempo do mundo para uma confissão, que já seria a salvação da pessoa. Santa Teresa diz que se eu me confesso, tenho contrição perfeita, saindo da confissão eu morro, eu vou direto para o céu. Santa Teresa dizia também que se você vem em uma missa, nessa missa, se você vai poder comungar, se você vai poder receber a Eucaristia, pronto, preparado, você está pronto para o céu. Se você morresse imediatamente após a Eucaristia, você não passaria nem na porta do purgatório. Você iria direto para o céu. Qual é o nosso problema? É que nós nunca, geralmente, estamos preparados. Nós achamos que temos todo o tempo do mundo para pedir perdão, para consertar uma coisa, para arrumar outra, compreende? Quando, na realidade, nós não sabemos se temos de verdade esse tempo. E nós achamos que a desgraça, a tragédia, a queda, só cai no quintal dos outros. Só acontece com os outros. Quem garante, meu irmão? Quem pode garantir que as pessoas que estavam no Rio Grande do Sul agora, nas enchentes, eram melhor ou piores do que nós? Que aquele vizinho que se meteu nas drogas e achava que podia sair das drogas, eu não sou viciado. Não, é que eu uso, é um uso recreativo. E que terminou debaixo de um caminhão, que terminou no meio de um tiroteio, que isso só acontece com os outros. Que isso só acontece com o filho do vizinho. Que isso não acontece comigo, que não acontece conosco. A maldade está sobre a face da terra? Sim ou não? A destruição está aí diante dos nossos olhos? Sim ou não?
Quem foi que disse que não cai sobre mim? Quem foi para a Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro com um batom para escrever "perdeu mané", que é uma frase de um ministro? Nunca imaginou na vida que aconteceria 17 anos de cadeia. Nunca. Porque o que seria, pela lei brasileira, machucou, sujou patrimônio público, você paga uma multa, não é assim? Tem uma advertência. No máximo que pode acontecer é você pagar, enfim, alguma coisa assim, do tipo cesta básica, não é assim? Uma pena alternativa. Sim ou não? Eu estou doido? Sim, é isso. Você não pode provar que uma pessoa tem uma intenção na mente dela, que ela tem a intenção, com um batom e uma frase, derrubar o Estado brasileiro. Pelo amor de Deus. Então, isso podia ter acontecido com qualquer um de nós aqui. Num momento de euforia. Ué, a Janja não disse o que disse ontem do Elon Musk? Ela não teve a liberdade de expressão de ser grossa, baixa, como nós já sabíamos que pode ser? Pode. E contudo, ela está presa? Não. E ela agrediu verbalmente uma pessoa, e muito importante inclusive, provavelmente um ministro do governo americano, com quem nós temos relações muito profundas e dependência. Então veja, a injustiça pode cair sim sobre a minha pessoa. Só o fato de eu estar fazendo essa pregação aqui hoje. A injustiça pode cair sobre você. Quem foi que disse, quem colocou na sua cabeça que você está preservado, que você está incólume, que você está protegido? Por quê? Porque você reza? A maioria daquelas pessoas estavam ali rezando. Aliás, eles tiram sarro disso. Eles fazem zombaria de que eles estavam rezando para os pneus, pedindo que venha disco voador. Bom, mas que quebra de Estado democrático de direito à base de reza, pneu e disco voador. Quer dizer, isso é uma piada. Isso é uma piada do mau gosto. 17 anos de cadeia, 17 anos de prisão. E que alguns aqui de Alphaville não pegaram, porque eu disse, não vá para a porta de quartel. Quem estava aqui na época lembra disso, das minhas homilias. Não faça isso. Não vá para a porta de quartel. Não inventem. Em particular, não invente para Brasília. Isso é uma arapuca. Não, porque os militares... Que militar? Seu louco! Foram eles que colocaram os ônibus na Praça dos Três Poderes e disseram, entra aqui que nós vamos levar vocês para um lugar seguro. Foram os militares que fizeram isso. E, portanto, aquela gente está presa com a colaboração dos militares. Olha a maluquice dessas pessoas. Olha a simplicidade, a ignorância, a inocência dessas pessoas. Como é que você quebra um Estado democrático de direito sem exército? Como é que você quebra somente pensando, eu quero, vou fazer aqui uma mentalização. Então, a desgraça caiu sobre essas pessoas. Nós temos mãe de família, nós temos senhoras de idade, nós temos gente doente, com 17 anos de cadeia, enquanto os grandes bandidos e ladrões desse país, um por um, nós estamos vendo e assistindo sendo soltos. E agora tem um indulto de Natal, onde todos vão para a rua, menos quem estava lá rezando. Então eu quero dizer isso porque tem muito evangélico preso. Nós vimos agora, essa semana, o padre José Eduardo indo depor na Polícia Federal mais uma vez. Qual é o crime dele? Atender direção espiritual e confissão dos grandes políticos desse país. É interessante, porque não aparece na delação, nos crimes dele, que ele era confessor de outros ministros, de outros políticos, que não são da linhagem dos aliados, do famigerado, do mito, que eles tanto odeiam. Isso não aparece. Aliás, não aparece nada, porque os advogados não têm acesso ao que está sendo dito, ao que está sendo julgado. Veja, esse é o país. Aí você diz assim, não, mas eu estou fora disso, eu não tenho nada a ver com isso. Quem foi que disse? Hoje são eles, hoje é o padre José Eduardo, e amanhã será você. E eu não estou jogando praga, eu estou dizendo que é assim. Haverá uma grande tribulação, Jesus disse. Todas as vezes que vem uma tragédia, que vem uma injustiça, o que antecede essa injustiça, essa tragédia, a queda do templo, é uma grande tribulação.
uma grande perseguição ao povo de Deus. A ponto, primeira leitura, de Deus precisar mandar o anjo Miguel. Vocês ouviram a primeira leitura? Deus vai enviar o anjo Miguel, o príncipe de Israel, para defender o seu povo. Porque uma pessoa para suportar injustiça, preso numa cadeia, passando por todo tipo de privação, só Deus para segurar essa pessoa. Só a misericórdia de Deus para segurar essa pessoa. Aí você vê um louco indo se detonar em praça pública. Que atentado? Não tem atentado nenhum, porque é um suicídio. É uma pessoa desesperada, enlouquecida. Não teve nenhum atentado ali. Sim, mas você se informa pelas redes que estão abertas e que só esse ano receberam 180 milhões do governo. Então não tem como você ser informado. Ah, o padre não pode falar isso. Então, o dia que cair sobre a sua casa, sobre um filho seu, aí você vai dizer, mas que bom que o padre Ubirajara nos alertou e nós escapamos disso. Porque quando a injustiça se espalha, quando a maldade se espalha, veja o que diz a Bíblia. O que está se espalhando é o domínio de algo espiritual. É algo espiritual que está em jogo. Não é algo somente físico, não é somente uma questão econômica, não é somente uma questão política. Coisas espirituais, coisas sobrenaturais estão se movendo a ponto de Deus precisar mandar São Miguel, o príncipe da milícia celeste, o anjo encarregado de expulsar Lúcifer, Satanás. Ele foi quem expulsou Satanás da presença de Deus, que ele venha para nos socorrer. Agora tem outra palavra. Esse juízo final, destruição é essa, já está dada. E ela vem não só sobre o templo, ela virá muitas vezes na história. E nesse momento, desculpe falar, ela está sobre o Brasil. Entendeu? Muito bem, mas tem mais. Jesus diz assim, mas o juízo final, aquele que vai ser o último, a grande e última provação, ninguém sabe. Então quando você vê essas pessoas na internet, profetizando sobre o fim dos tempos, que é agora, que é amanhã, que daqui a um mês, esqueça. Isso é tudo lorota. Isso é falso profeta, é falsa profecia. Jesus diz, nem os anjos sabem, nem o filho foi dado a ele comunicar. Quando ele diz que o filho não sabe, é porque o filho não pode comunicar, enquanto filho, ou seja, feito homem aqui na terra. Enquanto Deus ele sabe, por óbvio. Mas aí Jesus aparece. Na segunda leitura, ele está sentado, ele ascendeu ao céu, e agora Jesus ministra no trono à destra do Pai. Essa é a imagem da carta aos Hebreus. Jesus está no céu, à destra do Pai. E ele está intercedendo por nós. Ele está rogando por nós, pedindo a nossa libertação, a nossa salvação, a nossa redenção. E diz assim o texto, é uma palavra do texto da segunda leitura que eu gosto. Diz assim, que ele espera a hora determinada para colocar todos os inimigos debaixo de seus pés. Não lhe resta senão esperar. A vingança está nas mãos de Deus. Nosso Deus é vingança. É uma coisa que eu acho que você nunca, talvez, goste ou tenha ouvido. Um dos nomes de Deus na Bíblia é Goel. Goel significa vingador. Aquele que vai fazer justiça aos injustiçados. E os mais injustiçados são os pobres. Quem mais sofre com isso tudo são os pobres. Mas a vingança está na mão de Deus. E terrível é cair na mão de um Deus vingativo, de um Deus que vinga o pobre. Eu não queria estar na pele dessas pessoas, de verdade. Porque vão, aqui ó, nas mãos do Deus, que é Goel, prestar conta do que eles fizeram contra os pobres. Porque hoje é o dia da jornada mundial dos pobres. Vocês ouviram no início da missa o comentário.
são os mais prejudicados, são os mais atingidos, são os mais fragilizados nesse momento. Você acha que Deus não está ouvindo o grito do povo? O tema desse ano da campanha, da Jornada Mundial dos Pobres é: Deus ouve, Deus escuta o clamor do seu povo. De dentro da Papuda, em Brasília, está sendo erguido um clamor que está chegando ao trono de Deus. Senhor, faz justiça ao teu povo. Vocês acham que Deus está surdo? Vocês acham que Deus não está ouvindo? Que Deus não está vendo o que está sendo feito nessa nação? Como nós empobrecemos violentamente mais do que na pandemia? Vocês acham que isso vai ficar barato? Que Deus vai deixar isso barato? Então, a Bíblia diz que não. Deus vem para julgar os vivos e os mortos. E Ele só está esperando que a mão do Pai se levante e diga: chega, acabou, chega. Enquanto isso não acontece, e aqui termina, o Salmo diz: guardai-me, ó meu Deus, porque em vós me refugio. Enquanto esse dia não chega, nós só temos um refúgio, é debaixo da guarda de Deus. É debaixo da proteção soberana de Deus. Não se iluda, o seu dinheiro não vai lhe proteger. Não se iluda, não se engane. O teu médico caro não vai te proteger. Não se iluda, o melhor advogado não vai te guardar. Desculpe aí os advogados. Quando a injustiça desse mundo tomar a força, a violência e o ódio de Satã, e quando Deus vier com a sua justiça para julgar, só Ele pode agora, hoje, nos guardar. Só Ele, naquele último derradeiro dia, nos guardará. É lindo. Depois reze em casa o Salmo 15 da missa de hoje. É lindo. Guardai, meu Deus, porque em vós me refugio. Debaixo da tua graça, da tua soberana graça, meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria. Eles podem me tirar tudo, mas eles não conseguem me tirar essa paz, esta festa, esta alegria, porque até meu corpo, contigo, no repouso, está tranquilo. Tranquilo. Ou você toma posse dessa palavra, ou você não tem paz na face dessa terra. Nem um dia. O mundo está louco. Os homens querem ser Deus. Nunca na história da humanidade nós chegamos a um nível de maldade como essa. Então, olha a figueira. Ela está ficando verde, né? Mais verde do que nunca, né? Faça a sua interpretação aí. Jesus disse: olhe, quando o fim final, o derradeiro, estiver se aproximando, a árvore, a figueira estará verde como ela nunca esteve. E aí você diz: vem verão por aí. Então não tem como. No final do século XIX, início do XX, nunca um Papa teve essa visão, nunca. E o Papa Leão XIII, em 1899, viu, depois da missa que ele celebrou, ele estava vendo uma outra missa, em ação de graças ele rezava, porque ele fazia isso, ele celebrava a missa e depois ele assistia a outra missa em ação de graças pela missa que ele tinha celebrado. E ele viu sobre o trono de São Pedro, Satanás sendo jogado sobre a terra. E Deus dizia para o vigário de Cristo na terra, para o Papa, Leão XIII, esse século vai ser um século em que Satanás vai agir como ele nunca agiu na história da humanidade. Esse século, esse nosso, que nós estamos vivendo. E, portanto, São Miguel vai ser enviado. Papa Leão XIII. Quem aqui conhece o exorcismo do Papa Leão XIII? Levante a mão. Quem conhece? Levanta a mão, por favor. Quem conhece? Eu não vou pedir para você rezar ele, não. Só para saber. Olha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A maioria da igreja não conhece. A maior arma contra os ataques do inimigo, para que você possa estar protegido debaixo das asas de São Miguel Arcanjo, debaixo da guarda de Deus.
uma arma para nos defendermos nesse tempo. 99% não conhece. Essa é a realidade, meu irmão. Vamos botar o pé no chão. É disso que se trata. O católico está vivendo como se isso aqui fosse um somebody love. Entendeu? Como se isso aqui fosse uma grande, sabe, apoteose. Como se nós estivéssemos na entrada para um desfile de escola de samba. Amigo, nós estamos dentro da grande tribulação. Nós estamos passando pelo Calvário. Só assim vem a ressurreição. Só assim vem a libertação. Só assim vem a redenção. E os pobres estão clamando. E o clamor dos pobres está chegando até Deus. E você de braços cruzados, achando que isso aqui é uma brincadeira. Que a gente está aqui no domingo para encher meu coração de coisa boa. Cala a boca. Encher o coração é de coragem. Coisa boa significa justiça. Coisa boa significa tomar as dores dos pobres. Coisa boa significa estar indignado com tudo isso que está acontecendo. Você não veio aqui para receber cafuné não, caramba. Acorda para a vida. Caiu a casa para um monte de gente. Aquilo que aconteceu em Minas Gerais, no transbordo do Rio Doce. Aquilo que foi esquecido e apagado. E ninguém fala mais. Aquilo clama a Deus por justiça. Aquilo chega ao céu. A fome na África. O desmando em países como a Coreia. Um povo oprimido, debaixo de opressão, como não tem outro povo nesse mundo. E ninguém faz nada por eles. E ninguém diz nada por eles. Vocês acham que o clamor dessa gente que nem conhece a Deus, nem conhece a Jesus, não está chegando até o céu? Chega. E Jesus está assim, ó. Assim não, assim. Só esperando. Leia o texto da carta aos Hebreus. E ele está sentado à destra do Pai. E ele espera para que Deus dê a ordem de colocar debaixo de seus pés todos os seus inimigos. Todos os seus inimigos. Pisados aos pés de nosso Senhor. Essa conversa, essa pregação, a maioria dos católicos Nutella não gosta. Eles não querem isso. Esse catolicismo burguês nojento, que metade de vocês praticam, é avesso, é enojado de um catolicismo militante, de um catolicismo de luta, de um catolicismo de inconformidade com tudo isso. E é por isso que nem todo mundo aqui frequenta. E de vez em quando tem que ouvir essas coisas. Mas num dia como esse, em que nos é apresentado o fim nosso e o fim dos tempos, a gente não ensinar e não bradar que Deus está de olho aqui embaixo, seria uma indignidade da minha parte e da sua parte. Mas não será. Amém? Nós estamos guardados sob a proteção do nosso Deus. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Repita comigo. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. E eu não me refugio sozinho, não. Eu trago todas as pessoas da minha família. Eu trago todas as pessoas que o Senhor coloca no meu caminho. Eu trago os pobres, os injustiçados. E coloco todos debaixo do teu refúgio, ó Deus. Em vós me refugio, mas nunca sozinho. Assim seja. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Olha, a homilia estava aqui. A homilia estava aqui. Mas o que saiu da boca foi o que Deus mandou.